Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 17 da prova de português da FMT de 2026. Essa questão, ela traz um texto pra gente. Esse texto ele não é essencial para resolver a questão, mas é bom para a gente entender um pouco do contexto da questão. Então, pausem o vídeo, deem uma lida no texto e a gente já volta para resolver a questão 17. E aí, leram o texto? Então agora vamos ver o que a questão pede pra gente. Ela diz assim: na língua portuguesa, as palavras são organizadas em 10 classes, conforme a função que ocupam no texto. Assinale a alternativa correta em relação às classes das palavras contidas no trecho. Ele diminuiu a marcha. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui nessa questão é olhar cada palavrinha que tem nesse trecho e classificar essas palavras de acordo com a classe gramatical delas. E aí, pessoal, só para relembrar vocês, na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais, como o texto menciona, e elas são essas 10 aqui. Se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, sugiro que você dê uma revisada, mas vou deixar aqui para vocês quais são as nossas 10 classes gramaticais. Voltando aqui agora para a questão, a gente vai olhar cada itemzinho aqui e classificar ele. Pessoal, então vamos olhar para a primeira palavra que a gente tem aqui no nosso texto. Ele. Como que a gente classifica essa palavra na língua portuguesa? Como um pronome. E o que são os pronomes? Os pronomes, eles são as palavras que a gente utiliza para substituir os substantivos, ou seja, os nomes. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Imaginem essa imagem aqui que a gente está vendo. Como que a gente chama isso aqui que a gente está vendo? A gente poderia chamar de menino, de Pedro, de jovem. E essas palavras aqui que a gente utiliza para nomear os seres, elas são justamente o que a gente chama a língua portuguesa de substantivos. Então, os substantivos são as palavras que a gente utiliza para nomear os seres, nomear as coisas no geral. Mas pensem que ao invés de falar o Pedro está correndo, a gente poderia falar ele está correndo. Então, concordam que a palavra ele, ela substitui o substantivo Pedro? Ao invés de falar Pedro está correndo, eu posso falar ele está correndo. E é justamente por isso que ele é um pronome, porque os pronomes são as palavras que a gente utiliza para substituir os substantivos, ou seja, os nomes, que é o que a gente acabou de ver aqui. Aí, aqui nessa imagem, eu trouxe para vocês alguns pronomes. Eles não são os únicos pronomes que a gente tem na língua portuguesa, mas só para dar uma relembrada aqui. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tudo isso aqui são palavras que a gente utiliza para substituir os nomes e então são pronomes. Se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, sugiro que dê uma revisada na classe gramatical pronomes. Então, nós já vimos que essa primeira palavrinha que a gente tem aqui, ela é um pronome. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar o restante da apresentação. Mas a gente já sabe que a primeira é um pronome. Agora, a segunda palavra que a gente tem aqui, diminuiu. Pessoal, diminuiu é um verbo. Por quê? O que são os verbos? Verbos são as palavras que a gente utiliza na língua portuguesa para expressar ações, estados ou fenômenos da natureza. Mas vamos focar aqui nas ações. O que é uma ação? Pensem que eu pegar uma caneta, peguei essa caneta. Isso aqui é uma ação, pegar. Se eu giro essa caneta, isso é outra ação, girar. E aqui, o que é essa palavra? Diminuiu a marcha, é uma ação. Ele diminuiu a marcha, ele teve que fazer uma ação. É justamente por isso que isso aqui é um verbo. Agora, essa terceira palavrinha aqui. Como que a gente classifica na língua portuguesa? Pessoal, isso aqui é um artigo, porque os artigos, eles são as palavras que acompanham os substantivos. Daqui um pouco lá na frente a gente vai ver que a palavra marcha, ela é um substantivo, mas o azinho aqui, ele é um artigo porque ele é a palavra que acompanha esse substantivo marcha. E quais artigos que a gente tem na língua portuguesa? A gente tem esses artigos aqui. O, a, os, as, uma, uns, umas. Pensem então naquele substantivo que a gente viu lá no início, menino. Quando a gente vai falar, como que a gente fala? O menino está correndo. Percebem que esse ozinho que a gente coloca antes da palavra menino, antes do substantivo menino, ele é o artigo que acompanha aquele substantivo. Aí agora a palavra marcha. Eu já dei um spoiler para vocês, mas por que isso aqui é um substantivo?
Como a gente já viu lá no comecinho, fica fácil da gente entender por que que isso aqui é um substantivo. Porque essa aqui é justamente a palavra que nomeia esse objeto aqui que a gente está vendo, marcha. Então, essa palavra, marcha, é a palavra que nomeia esse objeto que a gente está vendo. Então, agora a gente já sabe como a gente classifica as palavrinhas aqui, então vamos achar isso aqui nas nossas alternativas. Pronome, verbo, artigo, substantivo. Então, pessoal, a resposta para a nossa questão 17 é justamente o item E. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, peço para que se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo. Isso ajuda bastante a gente. Até uma próxima, pessoal, e tchau, tchau!